meu nome é Artemisa Silva e esse é o podcast Genética Hereditária, produzido pelo canal Biologia 2018. Aqui vamos falar sobre os genes que são transmitidos dos pais para os filhos e filhas e que levam famílias a procurar especialistas no caso. Comigo estão no podcast as professoras de Biologia Molecular Raíssa Dias e Rosângela Almeida e Edneia Santos, especialista em hematologia. Na edição de hoje, vamos conversar sobre o dilema de Paulo, que buscou aconselhamento genético. O nome é fictício, mas a história é verdadeira. Raíssa vai falar um pouco sobre ele. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou contar para vocês um caso de aconselhamento genético que envolve um homem, que é o Paulo. Ele é um estudante de 23 anos que afirma que desde os 4 a 5 anos de idade ele apresentava quadros infecciosos de repetição e tendo sido internado diversas vezes com queixas de vômito, cefaleia, febre do abdominal. E ele recebe o diagnóstico de anemia hemolítica. Raíssa, e através de que esse diagnóstico pode ser feito? O diagnóstico ele é feito já no teste do pezinho, na criança após uma semana. E quando ele não diagnóstica no teste do pezinho, ele é feito através do hemograma completo, já quando a pessoa é adulta. E o Paulo, ele procura o serviço de aconselhamento genético para saber quais as chances dele vir a ter um filho com essa doença. Isso porque a anemia falciforme, ela é uma doença genética recessiva. E vale ressaltar que para herdar a doença, tanto o pai quanto a mãe, ele vai precisar doar um gene anormal. E se somente um dos pais vai repassar esse gene, não vai ser a doença, será apenas um traço falciforme. Continuando a história de Paulo, no mês de agosto do ano 2010, quando ele tinha 11 anos de idade, ele havia sido internado no Hospital Hemocentro de São Luís, no Maranhão, com as mesmas queixas supracitadas, onde foi solicitado o exame de eletroforese de hemoglobina. Assim, diagnosticaram no portador a anemia falciforme, sendo o único caso de sua família. E diante dos sinais e do quadro sintomatológico, em setembro de 2010, o paciente já internado no Hospital Hemocentro de São Luís apresentava dor abdominal, vômitos inconcessíveis e dor torácica, e apresentando-se em estado geral comprometido, bem desidratado e com palidez cutânea severa. O abdômen estava flácido, necessitando de assistência na UTI por 2 dias, onde foi solicitado o hemograma completo e uma função renal e função hepática realizado concentrado de hemácias. No momento da alta hospitalar, foi prescrito ácido fólico e a mãe do paciente foi orientada a retornar aos serviços da hematologia e pediatria após 1 mês. E além da anemia falciforme, ele obteve como hipóteses diagnósticas infecção vigente e um sequestro esplênico, sendo realizado a antiocoterapia com a Além da anemia falciforme, obteve como hipóteses diagnósticas infecção vigente e sequestro esplênico, sendo realizada a antibioticoterapia com cefepime associado à amicacina. Na ocasião da alta, foi orientado o retorno ambulatório ao hematologista para o provável uso de hidroxiureia. Então, Raíssa, depois que Paulo fez os primeiros usos dos medicamentos, é necessário ainda haver mais acompanhamento e uso de outros medicamentos? Sim, a história de Paulo, mesmo após ele ter que fazer novamente o acompanhamento, ele não foi. E por isso, a crise dele voltou novamente. Voltou com crises álgicas, com fortes dores abdominais e também na lombar. E os mesmos sintomas que ele já sentia antes. E fez que o paciente fosse internado novamente, porém em um novo hospital, que foi o Hospital São Domingos, também em São Luís, com outro doutor, que é o doutor Ademar Ribeiro Moraes Neto, que ele é hematologista e também hemoterapeuta. E em janeiro de 2011, tendo como terapêutica analgésicos, Paulo teve como adipirona e paracetamol, hiperidratação e ácido fólico. E depois do uso correto dos medicamentos, o que aconteceu com Paulo? Então, somente aos 15 anos, Paulo deu início ao tratamento
com a hidroxiureia e não manifestou nenhuma reação adversa. Diante do quadro, as infecções que mais acometeram o paciente foi a pneumonia, enteroinfecção e as arboviroses, que foi em 2016. E por este motivo, a vacinação está sempre atualizada. No momento, Paulo tem 23 anos de idade e a luta contra os sinais e sintomas da anemia falciforme na vida, desde paciente, resume-se em ácido fólico e hidroxiureia. Bom, Edneia, como Raíssa já falou sobre como Paulo descobriu a anemia falciforme, você pode nos falar quais são esses principais dados no hemograma que eles podem aumentar a suspeita dessa anemia? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de destacar que a anemia falciforme é uma doença hereditária do sangue que faz com que o corpo tenha menos hemoglobina que o normal. É importante destacar isso porque tem muita gente que acredita que a anemia falciforme ela é transmitida da mesma forma que é transmitida alguma outra doença ou alguma outra virose, como por exemplo gripe. Mas não. A anemia ela é uma condição inata onde a pessoa ela já nasce com a doença e ela persiste por toda a vida. Ela é causada por um gene anormal que é repassado pelos pais, só que para ter a doença tem que receber esse gene anormal tanto do pai quanto da mãe, porque se receber o gene apenas de um dos pais é chamado de traço falciforme, que não é a doença, e pessoas com traços falciforme são assintomáticas. Agora, respondendo a sua pergunta, como que é descoberta essa doença e o que evidencia e intensifica mais a anemia falciforme? A anemia falciforme ela é descoberta através do hemograma, onde esse hemograma ele vai avaliar quais são os índices hematimétricos, a contagem dos eritrócitos, a hemoglobina, hematócrito, os leucócitos, plaquetas e também a morfologia dos eritrócitos que vão destacar as células falciformes. Nos resultados, na maioria das vezes, eles são normocíticos ou normocrômicos, de moderada ou até mesmo de acentuada intensidade. A reticulocitose ela é bastante comum e a bilirrubina de pessoas com anemia falciforme ela é aumentada devido à grande quantidade de eritrócitos defeituosos. E a metahemoglobina ela se encontra elevada decorrente à constante desoxidação da hemoglobina S. Em pessoas que apresentam o traço falciforme, elas não apresentam alterações no hemograma. Bom, Rosângela, a Edneia e a Raíssa já falaram bastante sobre a anemia falciforme, já falaram como podemos descobrir, quais são os principais dados no hemograma, o que pode aumentar essa suspeita. Agora você pode nos falar quais são as causas, os sintomas que as pessoas que têm a anemia falciforme, que apresentam a anemia falciforme, eles podem sentir? Bom, vamos lá. Existem algumas evidências que podem intensificar a suspeita, como por exemplo a queda da hemoglobina, já que a hemoglobina, quando baixa, ela causa palidez cutânea, descoramento das mucosas, redução dos níveis de oxigênio nos órgãos do corpo, levando ao cansaço fácil e à falta de ar quando realizada atividades físicas, ou até mesmo de atividades que são realizadas durante o dia, na rotina normal. É importante ser ressaltado que existem 4 tratamentos para anemia falciforme. A primeira dela é a profilaxia do pneumococo, que ocorre a partir dos 2 meses de vida, quando a anemia falciforme é diagnosticada precocemente, principalmente no teste do pezinho. Para esta profilaxia, se faz uso de vacinas para gerar imunização contra o pneumococo ou uso da penicilina via oral, periodicamente, até os 5 anos de idade. O tratamento de anemia falciforme depende de cada caso específico, e cada variação sintomática. Geralmente, a conduta mais utilizada é a profilaxia contra o pneumococo. Todos esses tratamentos que foram falados aqui são disponibilizados pelo SUS no Hospital Hemocêntrico da capital de São Luís. Esse hospital ele é considerado o 4º lugar em atendimento a pacientes com falciforme, anemia falciforme.
Bom, pessoal, na edição de hoje do podcast Biologia 2018, falamos um pouco sobre anemia falciforme. O podcast ele é coordenado pela Artemisa, Raíssa, Edneia e Rosângela. Até a próxima edição.